Estou retomando o podcast. Estava parado em face de um conjunto de compromissos e penso que tem tanto assunto que resolvi retomar e ao mesmo tempo também gravar o vídeo, uma espécie de podcast diferente. Ele vai funcionar como podcast e depois também funciona como um vídeo para outras mídias, porque o podcast é para quem tem Spotify e plataformas, então há um certo fator de limitação. Esse podcast é dedicado ao meu querido amigo do grupo de WhatsApp, o Saber Não Ocupa Espaço, que é coordenado pelo Mário Barbosa. Esse podcast é para um grande fã dos meus podcasts, e devo ter muitos outros, mas quem sempre lembra do meu podcast é o Rui Badaró. É para ele que vai este podcast. E hoje o podcast é sobre a inteligência artificial, essas coisas todas, né? Que hoje existe uma onda que se coloca, né? Vejo por aí uma paixão por robôs, admirável robô novo, admirável mundo novo, admirável algoritmos. Os algoritmos estão chegando os algoritmos. Já se diz que o ensino jurídico vai ser diferente porque tem tecnologia, como se tecnologia encurtasse a orelha de alguém, como se informação fosse conhecimento, como se conhecimento fosse saber, como se saber fosse sabedoria. Essas coisas todas não me impressionam. As pessoas se apaixonam por algo que, de forma ilusória, acham que pode substituir. O dia que inventarem um chip ou algo que faça com que um estudante ou um professor possa ler um livro de 300 páginas em 15 minutos ou meia hora e depois explicá-lo, aí eu me convenço. Por enquanto, vai levar 8, 10 horas, vai levar um dia todo. Para fazer uma ficha tem que anotar, tudo isso. Não tem almoço grátis. A tecnologia parece que quer dar almoço grátis. Ela quer cortar caminho. Ela quer que robôs julguem. Os juízes, em vez de julgarem, querem deixar que os robôs façam esses julgamentos, né? Existem já os robôs que fazem seleção de recursos, né? São uma espécie de snipers epistêmicos, né? Então você faz o recurso e o robô é que examina com algumas palavras-chave, né? Já existe hoje até treinamentos para que não se use determinadas palavras que os robôs odeiam, que são os anteparos, os obstáculos acerca dos recursos. Então, há uma onda com relação a isso por aí. Aí quando você critica essa onda de robotização, o algoritmo, o argumento é: você não entendeu. Ótimo, maravilha. Disse inclusive que quem critica, como eu critico essa questão da inteligência artificial, está construindo a tese do espantalho, que eu crio um espantalho para poder bater. Ora, essa questão da inteligência artificial é um paradoxo, porque se dá certo, dá errado. É mais ou menos como o pessoal que estuda neurociência.
Aí começam a usar lá uns eletrodos, etc., né? Querem saber como são as emoções. Imaginem se der certo. Aí as pessoas já não têm mais aquilo que é 2.500 anos de filosofia, porque a grande questão do mundo é saber como compreendê-los. Desde a aurora da civilização, né? Quando o primeiro grego diz pedra, então, tudo isso, aí veio o primeiro grande livro de filosofia da linguagem, que era o Crátilo, para discutir as condições de possibilidade para que se dê nome às coisas. Aliás, o capítulo mais bonito é da justeza dos nomes. Isso. E desde lá, então, quer se fazer a discussão. Então, na metafísica clássica, os sentidos estão nas coisas. Aí depois veio a metafísica moderna, se desloca, os sentidos passam a estar na consciência, na mente, né? Começa então aquilo que se chama de epistemologia. E depois temos o linguistic turn, pelo qual os sentidos estão na linguagem. Então, coisas, mente, consciência, linguagem. Enfim, o realismo, idealismo, cartesianismo, empirismo, que sustenta o positivismo jurídico, por exemplo, tentativa de separar fato e norma, enfim, de fazer essas distinções, né? Direito e moral, o direito só a tarefa do intérprete é apenas descrever. Poxa, são quantos anos de tentativa, quantas correntes filosóficas que existem. Veio a psicanálise, veio a discussão da angústia, a modernidade, o sujeito, para discutir como se compreendem as coisas. A filosofia é o espelho da natureza? Bom, tentou-se, né? Vejam Wittgenstein no Tratactus. Depois o neopositivismo lógico, fracassara o empirismo. Então tem o empirismo contemporâneo. Poxa, aí vieram as outras teorias, né, para tentar explicar o mundo. Wittgenstein mudou de ideia e foi dizer que os sentidos estão no contexto, que aliás inspirou um novo tipo de positivismo jurídico, que é Herbert Hart. Pô, essas coisas todas são lutas. Os homens, enfim, o ser humano busca compreender o mundo. Aí vêm os caras, vêm as pessoas e botar chips para dizer, não, então esse processo de compreensão é como se houvesse uma questão direta. Se der certo, dá errado. Assim como a questão da inteligência artificial. Se der certo, dá errado, porque você se torna um inútil nesse sentido. Para que fazer concurso? Para que estudar? Afinal, para que doutrina? Para que doutrinar? Doutrina? Ora, estamos aí, a inteligência artificial, do modo como se coloca, e eu vejo tanta coisa, tem essas coisas de legal design, que você pega um problema e coloca ele dentro de uma frase. Que coisa maravilhosa! Você consegue fazer um hard case e botar ele dentro de uma frase. Ora, isso em laboratório, provavelmente isso. Eu quero ver isso, explicar a coerência, a integridade, uma distinction, todas essas coisas. Eu quero ver que se faça isso a partir da inteligência artificial, que de fato, por vezes, né, ela é mesmo artificial. Então, muito artificial. Então, se coloca isso como se fosse possível você substituir o processo de compreensão, 2.500 anos, em que nós buscamos as condições de possibilidade para dizer que algo é, e aí vem toda a questão, o que é um processo, o que é a verdade, como se chega
Aí então vêm as pessoas e dizem, não, nós temos condições de afinar o discurso para que a questão de algoritmos se coloque. Ora, o empirismo contemporâneo do neopositivismo, ele tentou fazer uma linguagem lógica que substituíssem as coisas por preposições. Eu posso fazer, eu brinco com isso com meus alunos, eu faço as tábuas da verdade, da lógica proposicional, etc., né? Para dizer se P e Q, enfim, não preciso falar da realidade, mas sim transformada num P e num Q, e portanto põe numa tábua da verdade. O que é isso? Os algoritmos vão fazer isso? E cabe embargos declaratórios de uma decisão de um robô? Ah, mas um juiz vai conferir depois. Mas então por que ele não decide logo? Ah, não foi para isso que ele foi contratado? Ah, mas os tribunais têm demandas excessivas. Claro, tem demandas excessivas. As demandas excessivas se dão por várias razões. Uma delas é a fragmentação das decisões. Claro, se você não tem critérios para decidir, se você emotiviza o próprio critério, como eu tenho dito, né? Brincando um pouco com McIntyre, etc., e o After Virtue, se a gente brincando um pouco isso, se você emotiviza o critério, cada um decide como quer. Se cada um decide como quer, isso gera recursos, embargos, agravos, etc., isso gera novos recursos que vão chegar aonde? Vão chegar num funil. Resultado, jurisprudência defensiva. Efeito colateral, seleção de recursos por robôs. Como diz o meu amigo Jerry Nunes, né, os tribunais têm robôs que funcionam como uma espécie de Einsatzgruppen, grupos de extermínio de recursos. Então, a questão toda é essa. Sem esquecer de que um dos problemas grandes do direito brasileiro é o realismo. É o realismo jurídico, esse pelo qual o direito é o que os tribunais dizem que é. E que no Brasil acaba sendo uma coisa muito mais dramática, porque os tribunais, de forma, como um ato de vontade, eles decidem como querem, ou impõem a jurisprudência, melhor dizendo, e os demais devem obedecer. Então nós temos no Brasil uma espécie de literalismo jurisprudencial, que eu chamo tudo isso de realismo retrô. Direito posto pelo judiciário. Agora, o direito posto por robôs, um novo tipo de realismo, realismo high-tech, realismo jurídico high-tech, enfim, essas coisas todas eu tenho falado muito para que a gente reflita sobre isso. Não quero a volta do lápis, não quero a volta do lápis, da lousa, não quero a máquina de escrever. Eu quero apenas que a tecnologia fique a nosso serviço, fique à nossa disposição e não que ele nos domine. Eu não quero ser dominado pela tecnologia. As coisas que eu escrevo, as coisas que eu digo, são ditas com a tecnologia. Mas não é a tecnologia que diz por mim ou que faz por mim. Então, não nos empolguemos demais com relação a isso. O mundo é bem mais complexo. Se cada vez você se empolga muito com isso, lembre-se de Heráclito. Lembre-se de Platão, que tentou com o Eidos. Lembre-se de Aristóteles, que tentou compreender o ser com a poesia. Lembre-se de Tomás de Aquino, que colocou uma pitada de Deus em Creatum. Lembre-se de Descartes, com o cogito. Lembre-se do eu penso, ich denke do Kant. Lembre-se do eu absoluto, do Hegel. Lembre-se da vontade de poder, aquilo que Heidegger vai chamar de último princípio.
epocal da modernidade. Lembre-se do linguistic turn. Lembre-se da linguagem. Que nada falte, que nada seja onde falta a palavra, como disse Stephen Georg. Enfim, quando nos empolgamos com a tecnologia, lembremos de 2000 e tantos anos de filosofia, de como tenta-se compreender o mundo, ou até dos primórdios da própria psicanálise que estão na própria mitologia grega. Será que tudo isso pode ser substituído por bytes, por inteligência artificial, por robôs que julgam? Eis a questão posta aqui por um jurássico que não quer a volta do lápis, mas que gosta de filosofia, de epistemologia e acha que o direito não é um mero instrumento. Quem tentou instrumentalizar o direito e as constituições sempre defendeu projetos autoritários. Eu sou a favor da doutrina. Doutrina. Por isso, eu sou avesso ao realismo jurídico, principalmente ao realismo retrô brasileiro, essa história de que o direito é aquilo que o judiciário, enfim, diz que é. E tenho medo que o direito vá ser aquilo que uma certa inteligência artificial diga que é. Eis o podcast de hoje, podcast diferente, um podcast que trata muito mais de minhas angústias, as angústias que cada um tem. Me sinto como na aurora da civilização, como dar nome às coisas. Quando eu tenho muitas angústias, eu vou ler algo do tempo que ainda não se falava em angústia, porque angústia é uma questão moderna, da justeza dos nomes, lá vendo como Platão tratava disso. E vendo, parto para a literatura, e na literatura, Shakespeare e tantos outros, que sacavam tudo isso, Machado de Assis, que antes de Wittgenstein já tratava dessas coisas da linguagem de forma tão contundente. Abraços.